Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rebeca e hoje eu vim falar sobre o meu intercâmbio. Eu fiz um pequeno intercâmbio de 2 semanas para a Inglaterra esse ano, do dia 19 de abril até o dia 3 de maio. Foi uma experiência transformadora na minha vida e eu queria falar mais detalhes, né? Vocês têm muitas dúvidas e eu vou tentar primeiro falar da parte técnica. Eu voei para Guarulhos, que eu sou de Pernambuco, de Guarulhos fui para Madrid, de Madrid para Inglaterra, mas isso não é regra, o meu voo teve conexão, nem todos têm. Chegando lá, eu fui para uma host family, realmente escolhida pela família, a dedo e tudo mais, tudo meio bem seguro e regulamentado, e eles me trataram muito bem, foram bem simpáticos. E eu frequentei uma escola, a escola era Bournemouth School of English. Eu estudava todos os dias, de 9 a meio-dia. Foi maravilhoso. Durante o processo de inscrição, enquanto eu ainda estava no Brasil, eu fiz um teste de nivelamento para saber mais ou menos em que nível eu estava. E a conclusão aqui no Brasil foi do nível B2. Mas quando eu cheguei lá e eu fiz o teste oral, que era só realmente conversar, me apresentar, dizer de onde eu era, falar sobre meus interesses, meu propósito da viagem, a equipe concluiu que na verdade eu era C1. Então eu fui recolocada para a sala C1, onde eu fui aluna do professor Steven. Foi maravilhoso. Eu acho que a escola foi meu ambiente favorito, que os professores, eles parecem muito bem treinados para as nossas necessidades. A gente sabe que os britânicos, eles são muito objetivos, eles são muito diretos. O brasileiro não é. Então eu tinha muito medo de eu não me sentir acolhida pelos professores, mas na verdade foi o contrário. Eu gostei tanto deles que eu não tinha somente aula de manhã, eu comecei a frequentar as aulas da tarde também. Foi maravilhoso. Eu amei muito. Eu tive 2 professores em especial que me marcaram, eu acho que vou marcar para sempre. Um que não é tanto professor, mas que ele trabalhava na escola, que é o professor Steven. Foi ele que me apresentou vários lugares. E a professora Naomi, que aí sim era uma professora maravilhosa. Inclusive eu apelidei ela de Senhorita Honey, porque por meio dela eu desabafei muitos sentimentos da viagem. E isso foi outra coisa legal. Muitos professores estão muito aptos para ouvir a gente, muito mesmo. Eles estão prontos para nos ouvir e para nos ajudar, e eles nunca desmerecem o nosso medo, a nossa saudade de casa, por exemplo, porque dentro de 15 dias eu já estava morta de saudade da minha família. Mas foi bem legal, a escola é muito sensível, um ambiente acolhedor, seguro, eu me sentia muito bem lá. E a gente estudava inglês. A gente estudava inglês a partir de uma perspectiva muito legal, que envolvia cultura, conversa, diálogo. Eu fiz amizade com pessoas de outras turmas, de outras culturas, de outras nações. Tinha gente do México, tinha gente da Venezuela, tinha gente da Coreia, tinha gente de todo tipo. E a escola era muito organizada, tinha seus passeios, um deles eu fiz, que foi para Londres. Mas basicamente minha rotina era assim. Eu saía de casa sozinha, pegava um ônibus sozinha, ia para o centro da cidade, do centro da cidade, que era questão de minutos, 2 minutos no máximo, eu chegava lá na escola e ficava lá com muito amor, com muito prazer. Eu comia onde? Bom, o café da manhã e o jantar são parte do meu contrato de oferecimento da família. Então a host family providenciava para mim o café da manhã e o jantar. Agora o almoço era por minha conta. E não se assusta, mas eu comia sempre no Tesco, que era um tipo, na verdade, de Carrefour. Carrefour para quem não quer gastar muito com comida. Eu comprava tipo um sanduíche, uma bebida e tipo um salgadinho, um chocolate, sei lá, por 5 libras, 6 libras no máximo. E isso, bom, pra mim, bastava. Quem me conhece sabe que eu como super pouco, eu não sou uma pessoa que fico faminta na hora de almoçar, na hora de jantar. Na verdade, isso é um defeito meu, eu gostaria de ter mais apetite, mas não tenho. Então pra mim foi super tranquilo, mas eu super entendo quem não ama essa refeição. Mas eu amei, inclusive, saudades. Eu fiquei muito segura pegando o ônibus, eu tinha um pouco de medo, porque eu não tenho o hábito de pegar ônibus, não porque, sei lá, eu ando sempre de carro, não é muito isso, mas é porque eu não saio de casa, né? E a minha cidade é minúscula. Você não pega ônibus pra ir de um ponto a outro, nem aqui nem na China, você vai a pé. Detalhe, muita gente pensa que eu sou de Recife, de uma pessoa, não sou, gente, sou do interior de Pernambuco mesmo, uma cidade de 40 mil habitantes até onde eu sei. Então não tem necessidade de pegar ônibus. Portanto, os ônibus que eu peguei na minha vida sempre foram aqueles que me levavam para João Pessoa, onde eu fazia minha faculdade, e só. Mas é diferente na Inglaterra, né? Porque você tá sozinho, você tá falando
falando outra língua. Então eu tive um pouco de medo, eu pensei assim, poxa, e se eu errar o ônibus, né? E se acontecer alguma coisa? Mas foi tranquilo. Eu conversei muito antes com o Intercâmbio Cristão, que foi a agência que me levou. E esse intercâmbio, ele aconteceu de maneira muito linda, que foi proporcionada pelo Intercâmbio Cristão, que é uma empresa de muita responsabilidade, que me levou e que me trouxe em paz, realmente, vigiando os meus passos, me dando dicas, me consolando nos momentos de medo. Eles foram essenciais em tudo. Então, o próprio Intercâmbio Cristão vai ter uma série de conteúdos que você pode acessar, onde você aprende sobre a cultura deles, onde você aprende sobre o ônibus, sobre a escola. Eles têm, várias aulas realmente falando sobre dúvidas recorrentes, assim, imigração, mala, desde preparar a mala até chegar lá. E como lidar com as diferenças culturais, com o jeitão britânico, como respeitar e honrá-los, porque eles têm realmente, por exemplo, o princípio, né, do não atrasar, e o brasileiro é diferente. Ainda bem, assim, que eu sempre gostei muito de sair com muita antecedência de casa, então não tive muitos problemas com isso, mas pode ser uma questão para você. Então o Intercâmbio Cristão, ele não joga a gente lá, eles me prepararam antes, isso foi muito, muito gentil da parte deles. E todo mundo que se inscreve no Intercâmbio Cristão tem acesso às mesmas aulas que eu tive. Então eu cheguei lá, né, eu odeio voar, então eu não vou falar dessa parte do voo, porque eu não tenho muita fibra para dar uma opinião neutra e profissional, mas a cidade super segura, super limpa, é praiana a cidade, então você vê muita gente circulando o tempo todo. Eu fui na primavera, ainda não era verão, mas tinha muita gente visitando, assim como eu, né? E a escola em si era muito perto de outros lugares, então da escola eu fui andando até um museu, que era um museu da cidade, lindo, à beira-mar. Nossa, me senti em Steven Universo, gente. Tinha pier, tinha roda gigante, tudo muito interessante. Então, a minha proposta de intercâmbio é um intercâmbio literário, onde eu vou explorar na Inglaterra, onde eu explorei na Inglaterra, vários lugares de livros que eu sempre li. Essa é a parte legal. Então, Nárnia, O Hobbit, Orgulho e Preconceito, todos esses pontos, né? Tudo isso eu ia visitar lá de alguma forma. Então, houveram depois passeios de fato e houveram aulas. Os passeios normalmente eram feitos à tarde, mas também houveram passeios que foram de manhã, autorizados pela escola, proporcionado pela escola. Então, vou agora falar dos passeios, né? Primeiro eu fui em um palacete lindo, não muito longe dali, vou colocar todas as informações na legenda, e me remeteu muito Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. É um romance industrial não tão conhecido no Brasil, mas esse palacete, que na verdade é uma casa de chá também, onde existe um espaço próprio para você tomar chá lá, né? Isso é tão britânico. Lá eu realmente aprendi muito sobre as indústrias e as revoluções e como a Inglaterra se viu na época narrada dentro de Norte e Sul. E aquele lugar era um pedaço histórico, um recorte histórico que atendia muito bem, né, a quem gosta desse romance da Gaskell. Então foi muito legal, foi muito lindo. Eu tirei boas fotos nesse lugar também, e foi o primeiro lugar que eu visitei, foi em um domingo. Já na segunda começou, meu Deus, muito bem. Foi Oxford. Gente, Oxford foi assim maravilhoso. Eu preparei um look especial e literário para cada um desses lugares que eu visitei, e era para esse look de Oxford remeter bastante ao Bilbo Bolseiro do filme, porque ele usa uma jaqueta azul. Mas não pareceu, eu fiquei parecendo Paddington, mas não tem problema porque o Paddington também é britânico. Oxford foi o meu lugar favorito do mundo mesmo, porque me remeteu tanto a dois autores que eu amo, que é o C.S. Lewis e o Tolkien. Pra quem não sabe, ou pra quem não me acompanha no Instagram, eu sou mestre em Ciências das Religiões, e no meu mestrado eu estudei justamente a influência do cristianismo nas obras do Tolkien e do C.S. Lewis, porque para algumas pessoas é óbvio, para outras não. E Nárnia não teria existido se o Tolkien não tivesse evangelizado de certa forma o C.S. Lewis. E essa evangelização ocorreu em Oxford, no Magdalen College, que era a faculdade onde o C.S. Lewis ensinava, numa trilha de um bosque chamado Edson's Walk. Eu tive o privilégio de ir nesses lugares que eu nunca imaginei ir. Vou falar a verdade para vocês, eu nunca tive ambição de visitar lugares onde autores que eu gosto estiveram, pessoas que eu gosto estiveram, mas se você tem essa chance, é muito legal. Eu senti isso na pele, né? Eu nunca sonhei
com essa ambição, nunca planejei isso, mas foi lindo viver isso, porque o Tolkien e o C.S. Lewis, eles são presentes na minha vida, seja na minha escrita de ficção, né, que eu sou autora de ficção, e na minha escrita acadêmica. Então foi lindo ver com os meus próprios olhos tudo aquilo que eu pesquisei no mestrado, tudo aquilo que eu falei na minha dissertação. Eu falei muito sobre essa ocasião da conversão do C.S. Lewis, falei tanto e escrevi tanto o nomezinho Magdalen College. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria lá, então foi bem legal, muito emocionante. Caminhei ali pelo mesmo bosque que o C.S. Lewis, lá tem uma placa informando, né, que aquela passagem tem um significado na vida do C.S. Lewis, e lá é um paraíso para quem gosta de traços acadêmicos, livros. Lá Oxford é um paraíso. Tinha também muitas lojas de Alice no País das Maravilhas, porque o Lewis Carroll era professor de Oxford de matemática. Eu amo Alice no País das Maravilhas. Trouxe alguns mimos para mim da lojinha de lá. O pub onde o C.S. Lewis e o Tolkien não estava disponível para visita. A fachada estava toda comprometida por conta de uma reforma, não deu para tirar foto, não deu para fazer nada. Mas enfim, eu curti muito Oxford, mas o dia estava bem quente. Visitei também a porta de Nárnia, né, com os faunos. Foi magnífico esse momento. Visitei também algumas faculdades, né, alguns campos lá dentro, e cada um mais lindo que o outro, né? Outra realidade, mas tudo bem. E eu trouxe um casaco de Oxford para mim, na verdade eu ganhei. Eu fiquei muito feliz. Depois eu fui, né, no outro dia eu fui para Stourhead. O que é Stourhead? É um parque onde foi filmado uma das cenas mais emblemáticas de uma das adaptações de Orgulho e Preconceito, que é o momento que o Darcy praticamente pede a Elizabeth Bennet em casamento. Pelo menos para mim essa cena é um clássico, e eu fui da Elizabeth Bennet, gente, não teve jeito. E para mim foi o lugar mais bonito assim, natural. Lugar natural mais bonito foi Stourhead. E eu ficava sempre conversando, né, com o meu professor, perguntando: e aí, isso aqui tudo é natural? Paisagens naturais, não tocadas pelo homem. E eu fiquei impressionada. Parecia um pequeno jardim do Éden, posso falar assim? Árvores lindas de todas as cores, lagos maravilhosos, a ponte do filme eu vi, distante, mas eu vi. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Agora um lugar assim bem com bastante sobes e desces, você vai se cansar muito, mas vale a pena, lógico, é só uma observação. Ainda bem que eu fui confortavelmente com os pés, eu não posso reclamar de dores nos pés, mas nas pernas, meus amores, como doeu, mas foi de tanto andar. Pra quem gosta de mitologia grega, vai ser um banquete, porque o parque, ele tem muitas referências e muitas estátuas da mitologia grega, mas aquele trechinho que a gente vê em Orgulho e Preconceito é o templo de Apolo, bem entre aspas, porque tudo aquilo dali foi construído por um ricaço, basicamente. Não é algo da Grécia na Inglaterra, não. É realmente um parque. E lá tinha muitos vovôs e vovós, então você não verá muitos fãs da Jane Austen por lá. O que é a oportunidade perfeita para você visitar, crente de que não vai estar muito cheio. Eu consegui takes maravilhosos naquele lugar. Maravilhosos. Valeu muito a pena. Na quarta-feira eu fui para Londres. E eu fiquei muito emocionada, né? Lógico. E essa viagem para Londres foi com a escola, então eu fui de ônibus. Foi lindo. Eu acho que aqui vou explicar um pouquinho, né, minha relação com a Inglaterra. Desde criança, eu sempre gostei de histórias específicas. Eu sempre gostei muito de Tinkerbell, sempre gostei muito de Peter Pan, Alice no País das Maravilhas, Harry Potter, Nárnia. E o Senhor dos Anéis, naturalmente. Depois eu descobri que todos eles têm um pouco de a ver com a Inglaterra, porque ou se passam lá, ou foram escritos lá. Depois, mais velha, eu comecei a ler vários clássicos, como Shakespeare, como Jane Austen e as Irmãs Brontë, e mais uma vez eu me encantei. Era um deleite. Eu me encontrava nessas páginas, eu me identificava com a escrita, eu ficava deslumbrada com o que estava acontecendo ali. Tem quem sinta isso pela literatura russa. Eu sempre senti isso pela literatura inglesa. Então, quando eu percebi que tudo isso desembocava de alguma forma na Inglaterra, tocava de alguma forma em Londres, eu orei somente para o Senhor e pensei assim: poxa, um dia eu gostaria de ir em Londres, um dia eu gostaria de ir na Inglaterra. Mas é aquele tipo de desejo, gente, que nunca foi uma ambição, tipo assim, nossa, eu só vou ficar feliz se um dia eu for. Eu não posso falar isso porque eu cresci em uma família, gente, que sempre teve os pés muito no chão. Tem certas coisas na vida
somente o Senhor pode realizar, e com certeza ir para a Inglaterra foi uma delas. Então foi um dia muito legal, foi um dia muito quente, inclusive eu me arrependo de ter levado tanto casaco, não usei. Eu andei bastante, foi um dia muito corrido, mas eu consegui ver os lugares principais, tipo os palácios reais, as avenidas principais e notavelmente o London Eye e o Big Ben, né? Tirei fotos, foi muito lindo. E só não foi mais perfeito porque eu não tava com minha família, não sei vocês, mas eu me sinto incompleta um pouco quando eu não tô com eles. E eu posso dizer que realmente era aquele sonho de infância. Sabe aquele sonho que é mentalizado na infância, mas você nunca teve coragem de dizer? Só meu diário sabia disso e de repente aconteceu. Eu encontrei estátuas da Mary Poppins, que eu sempre amei a Mary Poppins, outro fato sobre mim. Sempre amei a Mary Poppins, tirei foto dessa estátua, tirei foto da estátua de Shakespeare. Tinha a estátua do Harry, mas eu não encontrei, eu não vi essa estátua. Enfim, foi um dia muito legal, muito corrido, muito quente. Eu almocei no McDonald's nesse dia, né? Não fui no Tesco, mas também encontrei uma loja do Lego, que foi onde eu trouxe uns presentinhos pro meu irmão, que meu irmão ama Lego. Foi muito divertido, foi muito intenso. Eu vi muitas lojinhas de presentes, mas todas elas em Londres me pareceram bem caras, né? Então, por exemplo, eu tava tentando super trazer algo do Mr. Bean pro meu avô, mas um ursinho desse tamanho, de alguns centímetros, 15 centímetros no máximo, tipo 15 libras, por favor, não, né? E tinha algumas xícaras da Lady Di, mas todas muito caras. Enfim, eu comprei outras lembranças, que ninguém aqui é bobo, né, gente? A gente tá fora, mas eu não ia ficar gastando muitas libras com aquilo que pra mim não valesse a pena. Então, Londres foi um marco na minha vida. Queria que tivesse chovido, mas não choveu, tava um sol de lascar. Mas enfim, no outro dia, foi a quinta, eu fui pra Lyme Regis. Quem leu Persuasão sabe que praia é essa. É uma praia, na verdade, onde a Jane Austen frequentava, e tem uma personagem chamada Luísa que vai andar ali no escadinho e ela cai. Enfim, é só uma cena engraçada de Persuasão, mas ela não se machucou. E Lyme Regis é uma praia encantadora. Eu tava dizendo até a meus pais que as praias de lá são muito diferentes, mas quem é brasileiro, pelo menos quem mora perto do litoral, pode acabar não achando elas tão diferentes. Eu acho que é porque a gente, porque é brasileiro, tá bem acostumado com praia, mas elas são lindas, elas são lindas. E Lyme Regis é muito legal porque ela é a costa jurássica da Inglaterra, então tinha muita coisa de fóssil, todas as decorações eram com fósseis, assim, representando fósseis, e tinha um museu lá, por conta da história de Persuasão se passar lá, tinha um museu oficial da cidade com vários enfeites da Jane Austen. Então eu trouxe marcador, eu trouxe um livro da Persuasão, foi o único livro que eu trouxe, um exemplar de Persuasão eu trouxe. Foi muito legal. Eu comi fish and chips pela primeira vez e foi muito marcante. Todo esse intercâmbio, visitando lugares que tem a ver, por exemplo, com C.S. Lewis, com Nárnia, com Jane Austen, com Elizabeth Gaskell, consequentemente com Shakespeare, porque Londres tem o teatro lá do Shakespeare que eu filmei, eu não consegui visitar, mas eu filmei. Tudo isso é do intercâmbio literário. E o meu intercâmbio foi nesse programa literário, né? Ele gira em torno desses livros bem famosos: Orgulho e Preconceito, O Hobbit, Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Norte e Sul e Hamlet. E as inscrições ainda estão abertas. Ano que vem eu volto para Bournemouth, volto para esse universo de possibilidades da Inglaterra. E eu fiquei extremamente feliz que muita gente está indo comigo. 12 vagas já foram preenchidas ou mais, e a gente abriu vagas novas para quem quiser ir. Meu irmão vai comigo, tô muito feliz. Minha irmã, infelizmente, não vai. Tô com o coração partido. Agora eu vou falar um pouquinho, gente, sobre tudo que esse intercâmbio simbolizou pra mim. Como eu falei pra vocês, eu nunca tinha viajado, né, pra fora sozinha, e todo mundo da minha família meio que entrou em crise quando descobriram que eu ia sozinha. Não era uma viagem em grupo, como vai ser ano que vem. Era uma viagem sozinha. E pela primeira vez eu fiquei entre eu e o meu medo, e eu precisei escolher a coragem pra ir, dizer sim, eu vou. Mas depois, cedo ou tarde, o medo chegou, né? Eu não gosto de voar, por isso que eu não dei muitas descrições da minha companhia aérea, de avião, de nada, porque eu não gosto de voar. Então não importa se eu esteja voando na Millennium Falcon, eu não vou gostar de voar, então melhor não dar opinião. Mas eu morro de medo de voar, então isso já era uma primeira barreira. Depois eu pensava na imigração, depois eu pensava, será que eu vou conseguir chegar
universidade bem? Será que eu vou gostar da família? Será que eu vou gostar da escola? Será que eles vão ser legais comigo? E se eu me perder, se me roubarem, se me sequestrarem? Nossa, muitos medos, muitos medos. E eu precisei confiar. Na palavra do intercâmbio cristão, cuidou muito bem de mim e que tudo que eles falaram se provou verdade. E eu precisei confiar naquele que é o meu Deus. Então meu pai, ele trabalhou muito esses medos em mim. Meu pai é alguém muito corajoso e ele só não me mandou para Marte porque ainda não tem chance de eu ir. Mas uma das coisas que ele me contou no dia que eu fui embora foi assim, quando os nossos olhos não virem mais você, os olhos de quem realmente pode fazer alguma coisa estarão com você. Isso me marcou, porque eu me sinto muito segura perto dos meus pais. Mas quando eu me vi sozinha, eu precisei reconhecer aquilo que eu tanto prego, né? Aquilo que todos nós pregamos, que é Deus quem leva e quem traz, é Deus quem protege. E mesmo quando eu cheguei lá em segurança, os medos não acabaram. Eu tinha medo de me perder ainda, eu tinha medo da volta, eu tinha medo do dinheiro acabar, eu tinha muitos medos. E eu desabafava às vezes porque a escola, ela era muito preparada para nos atender no lado emocional também. Então eles não desprezavam nossas dores, não desprezavam os nossos medos. E eu tinha uma professora muito atenta, que era a professora Naomi. Inclusive eu apelidei ela de senhorita Honey, da Matilda, porque ela me via de fato. Depois eu fiquei pensando como alguém que nunca tinha me visto antes, entendia tanto como a minha mente funcionava, entendia tanto os meus receios, não me julgava, me apoiava. E eu me senti, a Matilda com a senhorita Honey. Em um dos desabafos que eu contei para ela, já com saudade dos meus pais, já com medo da volta, com medo de ter alguma complicação, de alguma dificuldade, porque a imigração foi bem chatinha, mas isso não tem nada a ver com o intercâmbio cristão, é que a imigração britânica é um saco. Então eu desabafei para ela, eu falei assim, professora, tenho muito medo de não conseguir voltar. E daí ela, tratava comigo, conversava, me ouvia, me senti confortável para chorar, porque a gente fica com as emoções à flor da pele, só quem viveu sabe. Então, eu fui conversando com ela, nos tornamos amigas, nos víamos todos os dias praticamente, e eu me senti com muita afinidade, eu me vi muito nela. A gente concordava sobre tudo, e nem é sobre isso, mas é que eu me via mais velha nela, que viagem, Mas daí no último dia, ela chegou bem mais cedo, eu já estava esperando porque eu chegava bem cedo na escola, para curtir também, os últimos momentos. Então ela, veio me procurar para se despedir, eu já estava com vontade de chorar, e ela falou assim, nas últimas 2 semanas, eu te vi falando muitas palavras sobre você mesma. Vi você dizendo que era muito sensível, que era muito insegura, que era muito medrosa, mas só teve uma palavra que você não se deu. Você cruzou um oceano sozinha, você veio para outra cultura sozinha, você está viajando sozinha, indo para os lugares sozinha. Existe uma palavra que você ainda não falou sobre você mesma, que é corajosa. Gente, nessa hora eu desabei, porque quem leu A Lâmina Mais Cortante e quem me acompanha na internet sabe que eu sempre lutei contra a insegurança, eu sempre lutei contra medos, eu sempre fui uma pessoa não somente ansiosa, mas medrosa. Então, ir pra lá e ouvir aquilo dela, eu nem sabia que eu precisava ouvir que eu era corajosa, sabe? E ali não foi somente ela falando, foi como se o próprio Deus estivesse me coroando também daquela forma. Lembra daquela cena de Lúcia a Destemida, quando ela é nomeada assim? Eu me senti daquela forma. Existem certas palavras que a gente não sabe que a gente precisa ouvir de outras pessoas. E eu nunca havia percebido como eu gostaria de ser corajosa. Então eu me senti dentro da minha própria história da Lâmina Mais Cortante. É muito semelhante, inclusive. A Annelise, que é uma autora, viaja para uma outra terra que não é dela, lidando com pessoas estranhas que ela nunca viu na vida, para no final ela entender que ela era sim corajosa. E não por causa de seu próprio punho, não por causa da sua própria força, mas porque o autor de todas as histórias cuidava dela. Então foi muito marcante, porque eu vivi na pele a Lâmina Mais Cortante. Eu nunca imaginei
que depois de ler tantas histórias, Peter Pan, As Crônicas de Nárnia, O Hobbit, Orgulho e Preconceito, eu nunca imaginei que essa viagem seria um dos melhores capítulos da minha vida escritos por Deus. E só foi bom porque Ele escreveu. Eu fui cheia de medo, eu voltei cheia de coragem, mas encontrei lá muito mais do que coragem. Eu encontrei amor. Eu nunca achei que eu ia conseguir ser amada em 2 semanas. Eu achei que muitas pessoas seriam educadas, achei que as pessoas seriam meramente cordiais, mas principalmente na escola eu me senti amada, amada mesmo. Estou muito feliz que ano que vem eu volto, muito feliz para recriar fotos, para mostrar ao meu irmão parte desse velho mundo. E você pode vir comigo. Eu vou colocar aqui, informações sobre o intercâmbio, as inscrições ainda estão abertas. Vou colocar também aqui o nosso WhatsApp para você falar diretamente conosco sobre preços, sobre tudo mais. E eu espero que essa experiência tenha falado com vocês também. Essa foi a minha jornada, foi isso que eu vivi. Eu espero que tenha sido legal ouvir aí um pouco do meu lado.